Boa noite, irmãos. Todos estão alegres por estar na casa do Senhor, igualmente. É muito bom estarmos na casa do Senhor e podermos apresentar diante de Deus através deste culto. Né? Então vamos glorificar o Senhor nessa noite aqui, unidos como igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Então nós chegamos aqui nessa sessão que é a sessão sobre os dons, e hoje estamos, se Deus permitir, vamos falar do capítulo 13. Então vamos ler o versículo número 8, 1 Coríntios 13, versículo de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então, esse versículo também é uma base do estudo que vamos estar fazendo aqui nessa noite de hoje. Então vamos ter uma palavra de oração, pedindo as bênçãos do Senhor sobre o culto dessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje de estarmos aqui na tua casa, de podermos nos apresentar diante da santa majestade do Senhor, e clamamos, Deus, seja conosco aqui nessa noite, perdoa os nossos pecados, nos livre de todo mal, e faz de nós, Senhor, instrumentos nas tuas mãos, para que possamos ser usados pelo Senhor aqui nessa noite, para sermos uma bênção uns para os outros, e para que possamos, a Deus, aprender mais do Senhor. Então, dirija-nos nesse culto, receba esse culto como adoração e louvor ao teu nome, e por favor, Pai, clamamos que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, então os irmãos, aqui vai ver você, o Dani vai chegar aqui, vai dirigir o tempo de louvor, vamos cantar, faça o seu melhor, cante com entusiasmo. Deus é digno, toda honra, todo louvor, toda glória. Boa noite, irmãos. Nosso primeiro hino dessa noite é o número 302 do Voz de Melodia, Crer e Observar. Número 302 do Voz de Melodia, Crer e Observar. Confiar em Deus.
O irmão voluntariamente pode ser orando pelos dízimos, ofertas e promessas de Deus. Seja algo automático no Pai, seja algo que elas possam entender, o Pai importante contribuir nessa obra do Pai, de outras formas, e também financeiramente, se eu posso colocar no coração do meu irmão, se houver alguém no nosso meio que tem dificuldade nessa área, para absorver a condição dele, capacidade, do Pai, de entendimento, para que possamos, Deus, todos nós, andar juntos com a voz, servir ao Senhor inteiramente. Alguém no nosso meio, alguém próximo de nós que esteja passando por dificuldade, então que nós possamos ajudar a amenizar o sofrimento dessas pessoas. Também te pedir, te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqueles que podem, se o louvor estiver para o próximo hino, número 41 do Voz de Melodia, o Deus do Impossível. Número 41 do Voz de Melodia, o Deus do Impossível. Se você encontra isso. Não sei como sustenta o mundo em nada, o povo guarda os astros no lugar.
Meu Deus do impossível. Último hino, número 278, voz de melodia. Um servo de Deus. Número 278, voz de melodia. Um servo de Deus. Quero junto notificar. Para o momento de oração, os homens aqui em cima, as mulheres ao fundo da igreja, os jovens à minha esquerda e as crianças ao fundo.
Feche o som. Irmãos, vamos tomar um momento do estudo da palavra agora. Né? Então, nós estamos estudando 1 aos Coríntios, o título colocado foi Santidade. Né? Então, a igreja de Corinto estava sendo exortada a viver em santidade, porque a igreja estava sofrendo, irmãos, com o mundanismo dentro dela, atitudes e práticas que não convinham, né, a santos. Então, a igreja estava sendo exortada para viver, né, a palavra do Senhor. Então, nós vimos já, né, que havia divisões na igreja, então esse capítulo 1 até o capítulo 4, com cada grupinho, tinha panelinhas dentro da igreja. Né? E nós vimos que a desordem na igreja estava completa, porque até mesmo atitudes que nem no mundo aconteciam, sobre pecados que a igreja estava cometendo, irmãos dentro da igreja, e estava todo mundo conivente com essas práticas. Né? Então, aí tinha uma desordem geral na igreja. Então, as dificuldades da igreja, né, eram alguns assuntos, né, nós estamos no quarto ponto, que é onde, né, nós vimos dificuldades da igreja. Então, essas dificuldades da igreja, irmãos, nós vimos, eles estavam com dificuldade no casamento, com a respeito ao que era sacrificado aos ídolos, né? Então a igreja estava com problemas sérios nessas duas áreas. Terceira área que nós vimos, conselho referente ao véu usado pelas mulheres no culto público, né? Precisam ter essa instrução. 4, conselho referente à ceia do Senhor, né? Até mesmo a ceia estava sendo desrespeitada, né? Então, como nós vimos por último, então eles chegaram ali, né, na igreja e ao invés de esperarem para realizar a ceia do Senhor, eles chegavam, comiam tudo que tinha, aqueles que chegavam primeiro comia, bebia, né, e depois os irmãos chegavam por último, não tinha, né, o que comer e o que beber. Né? Então, além do que não estavam seguindo o corpo do Senhor, havia divisões na igreja, havia brigas, havia problemas, e não estavam servindo, que a ceia simboliza que nós somos um só em Cristo. Né? Então estava esse detalhe. Agora nós estamos na letra E, que é conselho referente aos dons espirituais. Né? Então começamos na semana passada
né, conselhos referentes aos dons espirituais. Vai do capítulo 12 até o 14. No capítulo 12, nós já passamos a validade do pronunciamento, né? Então, só abra comigo no capítulo 12. Versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, que não houvesse dentro da igreja ignorância a respeito desse assunto. Eles precisavam conhecer, né? Então, a palavra de Deus, né, está exortando, porque o que estava acontecendo na igreja? Um irmão lá, né, com os dons espirituais, se coloca de pé e diz que Jesus é maldito, em outra língua. Né? Versículo 3 está aí, ó. Portanto, não quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ou seja, né, não dá para dizer que é algo espiritual se a pessoa está falando algo contrário à palavra de Deus. Né? Como que poderia, né, amaldiçoar Jesus? Né? Então, isso não é ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não faria isso. Então, olha, fiquem atentos para aprender a respeito dos dons. Então, segunda unidade dos dons. Né? Então, é um Espírito, né, que concede os dons. Né? Então, é um só Espírito, não são vários Espíritos. É um Espírito que concede os dons. Então, isso nós vemos na unidade e até usa, irmãos, a questão do corpo. O corpo são vários membros, temos olhos, temos boca, temos nariz, temos ouvido, cada um faz uma parte e o corpo procede. Né? Então, chegamos aí na diversidade dos dons, então são vários dons que Deus tem dado, porém existe um caminho mais excelente. Agora sim, na letra. Deixa eu ver o que eu fiz. Ok, tá bom. Então, no número 4, né, nós paramos ali no 3, a diversidade dos dons. Número 4, a primazia do amor sobre os dons. Então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 31. Né? Nós terminamos a parte A, né? Hoje nós vamos pegar a parte B, porém vamos ler o versículo todo. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, o caminho mais excelente é o amor. Então, a primazia do amor sobre os dons. Então, vamos pegar aqui, né, e ler o capítulo todo. Embora eu vou fazendo algumas pausas, né, no decorrer da leitura. Vamos lá, versículo 1, irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como uma pessoa, ou como sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas os 3 primeiros versículos, nós observamos alguns dons sendo citados aqui. O primeiro deles fala línguas, versículo 1. Então, o que Deus transmite aqui através de Paulo? Então, quando Paulo está recebendo do Espírito Santo a inspiração para escrever este versículo, está dizendo: irmão, se eu tivesse um dom tão grande, um dom tão maravilhoso, que eu falasse todos os idiomas que existem nos homens. Veja aí, ó, e ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse todos os idiomas, será que existe alguém no mundo que fala todos os idiomas? Pensa aí. É possível? É impossível falar todos os idiomas que existem no mundo. Uma pessoa só. Né? Eu acho que creio ser impossível. Né? Porque só de dialetos, irmão, né? São milhares de dialetos. Idiomas, né? Não sei, mas com certeza são centenas de idiomas que existem no mundo. Então, digamos que a pessoa sabe falar inglês, português, francês, italiano, mandarim, né? Enfim, poderia citar várias línguas.
Os irmãos sabem qual é o segundo idioma mais falado no Brasil? É o alemão, né? Em primeiro lugar é o português, que é a língua oficial. A segunda língua mais falada no Brasil é o alemão. Tem lugares no sul, cidades que eles falam em alemão, né? Tem cidades no sul que eles têm o costume de ainda, cidades pequenas, né? Vilarejos que ainda falam em alemão. Então, não dá, irmãos, né? Para o homem falar todas as línguas. Então, Paulo pega extremos, irmãos, são coisas impossíveis. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, qual é a língua que os anjos falam? Quando o anjo falou com o homem, qual a língua que ele falou? Na língua do homem, né? Porque senão o homem não entendeu, né? Então o anjo fala na língua que nós entendemos. Então, se no céu tem um idioma diferente, nós não sabemos, tá? Não dá para afirmar aqui. Mas Paulo está dizendo aqui, fazendo extremos. Mesmo que eu falasse todos os idiomas que existem no mundo, que porventura os anjos falam, se não tem amor, o que vale isso? Não vale nada. Seria como um metal que soa como um sino que tire. Cadê o sino? Nós temos um sino aqui, né? Então, se a pessoa falar em línguas e tiver amor, é esse aqui. Sem sentido algum, né? Não serve para muita coisa, não serve para dar o sinal na hora da escola dominical, né? O que Paulo está sendo inspirado justamente para mostrar isso. Versículo 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia, então falar o que vai acontecer, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento. Alguém no mundo tem todo o conhecimento? Só Deus sabe tudo. Então Paulo diz: se eu tivesse todo o conhecimento, soubesse todos os mistérios, tivesse toda a profecia, né? E aí ele coloca a fé aqui agora, né? Então o dom da fé, a terceira. De maneira que transportasse os montes. Alguém, irmãos, consegue transportar uma montanha? Jesus disse, né, quando falaram, aumenta-nos a fé, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês rolariam para o monte, basta ir para o mar e passaria. Ou seja, se eu tivesse uma fé tão grande de transportar os montes, de saber tudo, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, tudo, então, irmãos, a base de todos os dons é o amor. E aí o versículo 3, o dom de dar, eu distribuísse toda a minha fortuna, o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, né? Então, pela história secular de Corinto, tinha um altar lá a um homem que deu o seu corpo para ser queimado, né? Que deu o seu corpo para ser queimado. Então, pela história diz que tinha um altar lá que era para isso. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por outro, que ninguém vai fazer isso, né? Pelo menos em São Luís não. Tá? Não haveria razão para isso. Só a razão que houve é Jesus dar a vida dele por nós. Isso foi por razão, né, irmãos? Porque ele nos amou e queria nos resgatar das trevas. Jesus deu a sua vida por nós. Então, conclui: se não tem amor, nada disso aproveita. Né? Então, agora, começa, irmãos, a descrição do que é amor. No versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Eu vou dar uma pausa aqui. Então, mas aqui está a descrição. O que é amor? Então, amor é tudo isso daqui. Então, se porventura você quer fazer um diagnóstico na sua vida, eu amo de verdade? Só você ler esse texto e se perguntando, né? O amor é sofredor? É, sofredor. Então, quem ama, sofre. Porque o amor não vai buscar os seus próprios interesses. Então, né? Aí é onde nós entendemos, irmãos, é o amor de mãe, né? É benigno, o amor não é invejoso, né? Não trata com leviandade, então não é leviano, não se ensoberbece, né? Enfim, não porta com decência, não busca interesse, não suspeita mal,
Porque se eu suspeito mal, provavelmente não estou tendo ainda. Então, o amor nunca falha, versículo 8. Então, aqui está a descrição do que é amor. Agora, continuando o versículo 8, diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então, há, irmãos, uma indicação aqui no versículo de que algumas coisas têm um ponto final. O amor não. O amor nunca falha. O amor nunca acaba. Mas os dons, irmãos, eles têm fim. Então, o momento que o dom não serve para mais nada, ele acaba. Ele tem um propósito durante um tempo. Depois ele acaba. Pastor, mas quando é que os dons todos vão acabar? Né? Bom, quando nós chegarmos no céu, não vai precisar mais desses dons. Né? Amém? Lá não há necessidade de termos dons. Mas alguns dons aqui que ele menciona, observe, havendo profecias, línguas e conhecimento. Esses 3 dons aqui foram mencionados aqui nesta parte. Versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando diz em parte conhecemos, o que ele está mencionando aqui? Em parte conhecemos. O que é que em parte eles conheciam? Lembrando que a palavra de Deus, irmãos, até Malaquias já estava escrita, não sabe? Então nós temos aqui os evangelhos, começando em Mateus, que é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento estava sendo escrito quando? Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ó. Em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Então estava sendo escrito, né? Ele estava escrevendo, na hora que ele estava fazendo isso, ele estava escrevendo. Em parte nós conhecemos a palavra, em parte nós estamos profetizando, estamos escrevendo aquilo que virá, né? A palavra de Deus está sendo escrita agora para frente. Veja o versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então a palavra de Deus estava sendo escrita. Então, em parte nós conhecemos as profecias, em parte estamos escrevendo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que o é em parte será aniquilado. Então, qual parte seria aniquilada? Em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, aquilo que nós estamos em parte escrevendo, será aniquilado. Então, irmãos, aqui existe uma confusão em algumas seitas ou em algumas denominações, que eles acreditam que este versículo aqui, que os dons cessarão quando Jesus vier. Dizendo assim, mas quando vier o que é perfeito, quando Jesus, que é perfeito, vier, os dons acabam. Porém, não pode deixar os versículos anteriores e posteriores sem ler. Porque veja o versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então o que estava acontecendo, irmãos? A palavra de Deus ainda era um mistério. Ainda estava sendo escrita. Então o que Deus está dizendo aqui? Quando vier aquilo que é perfeito, o que é perfeito? A palavra de Deus, não é? Esse livro é perfeito? Amém? Você concorda que esse livro é perfeito? Então, tem pessoas que dizem, foi o homem que se escreveu, foi Deus usando homens, então ditou os seus ouvidos para que fosse escrita a palavra de Deus. Então não é uma invenção humana. O homem não tem capacidade de inventar algo que o condena. Esse livro aqui traz condenação e da mesma maneira traz libertação através de Cristo. Se o homem fosse escrever algo, ele ia dizer que ele era bom. Mas esse livro aqui, irmãos,
mostra que nós somos pecadores miseráveis, que estamos condenados ao inferno e que só há uma possibilidade de chegar ao céu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então temos que entrar neste caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Isso que a Bíblia ensina. Então a Bíblia, irmãos, não é uma invenção humana. Foi Deus que ditou para que os homens escrevessem. Então, o que estava sendo escrito estava sendo profetizado. Então, voltando lá no versículo de número 8, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Profecias é para os nossos dias hoje, irmãos? Profecias, a não ser aquelas que já estão escritas neste livro. Mas a pessoa chega para você e diz assim: olha, Deus mandou eu te dizer que vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Com que base? Com que base vai dizer isso? Então, irmãos, as profecias, aquelas que estão escritas aqui neste livro, são fiéis e acontecerão. Estão acontecendo hoje, ou já aconteceram, ou vão acontecer no futuro. E eu creio não ser muito longe, né? No futuro bem próximo, pelo que nós estamos vendo como o mundo se organiza aí. Irmãos, a palavra de Deus, ela não falha. Assim como o amor não falha. Porque quando o versículo 10 diz, mas quando vier o que é perfeito, aqui não está se referindo a uma pessoa. Está se referindo a um objeto. Mas quando vier aquilo que é perfeito. E não aquele que é perfeito. Então, quando a palavra de Deus encerrou as Escrituras, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Encerrou, deixamos de falar como meninos. Porque a fé, no início da igreja, irmãos, era como meninos falam. Então, esses dons de língua, esses dons de manifestação, de profecias, eram necessários para o início da igreja, mas não é necessário para os nossos dias. Porque hoje nós temos aquilo que é perfeito. O que Deus queria falar para o homem, colocou nesse livro santo. O que Deus tinha para dizer para o homem, ele já disse. O homem precisa apenas se apegar a este livro e entender o desejo de Deus para cada um de nós. Deus não precisa falar nada mais além do que ele já disse aqui. Não precisa de sonhos, não precisa de revelações, não precisa de aparições, não precisa de aparecer anjo. É só o homem seguir este livro santo. Lembra quando o rico chegou lá no inferno e clamou: olha, pede para Lázaro ressuscitar e lá falar com os meus irmãos. Qual foi a resposta dada a ele, por Abraão? Eles têm, né, a lei dos profetas. Ouçam-nas. Porque se eles não acreditam na lei, o que é a lei dos profetas? É a Bíblia, que estava escrita até então. O Antigo Testamento estava escrito. Se a pessoa não acredita na Bíblia, irmão, não vai acreditar nem se o morto ressuscitar. Essa é a verdade. Ah, se o morto ressuscitar, eu acredito em Deus. Não acredito. Isso é interesse. Precisa ver alguma coisa. Quando eu leio este livro santo, eu sou tocado pelo Espírito Santo de dar crédito. O que Deus tinha para dizer para mim está aqui. Eu preciso de arrependimento, eu creio. Mas eu tenho a fé no coração, não preciso de mais nada. Porque imagina, se um morto ressuscitar, não acredita na Bíblia. Não, para quê? Precisa de ressuscitar alguém para que a fé seja depositada em si. Então, este livro, ele é perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. Então, quando era menino, falava como menino. Então, o que está dizendo aqui, irmãos? Dons de línguas e outros é para a igreja infantil. É a igreja do início, sabe? Lá no início. Quando precisavam disso. Quando tinham necessidade disso. Agora não, né? Então diz aqui, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje nós temos a palavra, estamos maduros, né? Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Mas hoje, né, quando Paulo estava escrevendo, era enigma. Imagina os profetas escrevendo sobre. Poderíamos pegar aqui Daniel escrevendo sobre o período da tribulação. Acha que Daniel tinha consciência do que ele estava escrevendo?
Né? Não tem consciência, não é enigma. João escrevendo Apocalipse. Acho que ele tinha consciência do que estava acontecendo lá, ele viu. Né? Mas muitas vezes o profeta escrevia sem ter conhecimento. E enigma mesmo, né? Mas quando esse livro terminou, irmãos, tivemos a palavra do Senhor nas nossas mãos. Tanto é que na igreja primitiva, no próximo século, até na igreja primitiva, aliás, né? Pode ver que os escritos de Paulo, os últimos, nem entrou nesses assuntos mais, porque já não era mais usual esses dons na igreja. Porque a Bíblia já estava, né, se concluindo. Então, versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por quê? A esperança. Você tem esperança de chegar no céu? Bem, quando você chegar lá, o que vai ter lá? Acabou a esperança, já chegou, né? Você espera até receber. Quando você recebe, não precisa esperar mais. A fé. Você tem fé que vai chegar no céu? Chegou lá no céu, não precisa mais de fé, já chegou. Né? Então, você tem fé que Jesus é real. Bem, você está vendo ele face a face, agora não precisa mais de fé, você está vendo? Né? Mas o amor nunca acaba, o amor é eterno. Por isso que a Bíblia diz em João, Deus é amor, né? Porque o amor é eterno. Então, aqui no capítulo 14, irmãos, ele vai falar sobre dois dons específicos. Nossa, a gente não vai dar para avançarmos tanto, mas dois dons. Quais são os dons? Línguas e profecias. Tá? Então, só para pegar aqui no início, né, do texto, diz assim no versículo 1 até o versículo número 3. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em Espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, está aqui neste texto todo, não vamos ler por causa do tempo, está falando sobre esses dois dons. Só para adiantar, eu fiz isso na semana passada, né? Só para adiantar de novo aqui, peço que o irmão abra comigo, né? Agora no versículo de número 26. 26. Capítulo 14, versículo 26. Diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Edificação. Então, se você tem ali salmo, doutrina, revelação, línguas, você deve fazer a interpretação também, deve se fazer para edificação. Versículo 27, que é o versículo depois, diz o quê? E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Quantas pessoas podem falar em línguas desconhecidas na igreja? Pelo texto bíblico. 2, quando muito, 3. Ao mesmo tempo? Não, a Bíblia ensina cada um por sua vez. E haja o quê? Intérprete. Então, você vai falar língua desconhecida, não pode falar mais do que 3 pessoas. Não podem falar ao mesmo tempo e não podem falar se não tiver intérprete. Correto? É o que a Bíblia diz, não é? Não precisa nem muito estudo, é só ler, né? Vou ler de novo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Certo? Correto? Agora vai no versículo 34. Não, minha irmã, lê para nós, por favor. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenamos. Alguns irmãos pegou antes de eu pedir, né? Esse versículo não dá para ler, né? Outra mulher me deu
35, por favor. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Oxi. Está escrito aí na Bíblia, né? Que a mulher não pode falar na igreja. Vixe, mas as irmãs falou, o pastor pediu, inclusive, né? Mas eu pedi para alguma mulher profetizar? Não. Pedi para alguma mulher falar língua? Não. O capítulo está falando sobre o quê? Eu disse no início. Línguas e profecia. Então, pela palavra de Deus, as mulheres não devem falar línguas, né, na igreja. Mas mulheres podem orar, mulheres podem dar testemunho, mulheres podem cantar, né? A mulher não pode, né, algumas questões, né, porque Deus determinou assim. Mas irmãos, o que nós estamos concluindo? Só para concluir, o amor é a base de todos os dons. O amor. Porém, irmãos, a questão dos dons estava completamente errada na igreja de Corinto. Então, as pessoas estavam querendo aparecer na igreja. De que maneira elas apareciam? Pelas línguas, né? Eu sei falar línguas. E aí apareciam, né? Falando, lembrando que eram idiomas, né? Não era outra coisa além disso. Mas era algo, né? E as pessoas estavam buscando isso, querendo isso, fazendo isso. E estava todo mundo da igreja falando, sem sentido algum. Porque não tinha intérprete, ninguém estava entendendo o que estava sendo falado. E todo mundo falando ao mesmo tempo, não estava tendo entendimento. Então, Deus, pelo Espírito Santo, ensina: faça-se com ordem e decência. É 1, 2, quando muito 3, cada um por sua vez e haja intérprete. E as mulheres estejam caladas, né, porque não lhes é permitido falar. Né? Versículo 34. Então, irmãos, não erremos. O capítulo 12, versículo 1, o que Deus diz no texto? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não sejamos ignorantes a respeito dos dons. Vamos saber, né, como Deus trabalha com os dons e vamos, através dos dons, né, servirmos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Que Deus abençoe a leitura da palavra, né, que possamos aprender mais. Semana que vem a gente continua no 14, terminando essa parte dos dons, né, e aí vamos passar para a última parte, que é a ressurreição, né, que é o capítulo 15, e aí já estaremos encerrando. Né? Olha, Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estudar a Sua palavra, aprendermos do Senhor nessa noite. Dirija as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, que possamos aprender mais a cada dia, que o Teu Santo Espírito nos guie. Ajude que possamos, Pai, ser uma bênção uns para os outros e que o amor possa ser a base de toda a nossa vida. Tudo que fizermos seja por amor, que tudo, Pai, que fizermos seja guiados pelo Senhor, porque o Senhor é amor. Então, abençoe a Tua igreja, dirige os nossos passos, pedindo a Tua bênção e agradecendo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O povo de Deus diz? Amém. Então, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, né? Então, vamos encerrar o nosso culto. Só lembrando os irmãos, domingo temos a escola bíblica dominical. Tá? Então, venha participar, estudar a palavra, né? Estudar a Bíblia. À noite, né? No domingo, nós teremos a comemoração do Dia dos Pais. Tá? Então, vamos nos preparar para isso. Né? Então, vamos concentrar a comemoração também no final, né? No culto à noite. Vamos lembrar dos nossos pais no domingo à noite. Amanhã, aula de música, né? Então estamos preparando um especial, né? Para tocarmos no domingo à noite, né? Então os músicos, né? Por favor, não faltem, né? Os que estão estudando, né? Para nós apresentarmos o nosso especial no domingo que vem, né? No sábado, pela manhã, vamos ter o evangelismo. Então, se você quer fazer evangelismo, vem aqui às 9 horas da manhã, você sai aqui da igreja. Vamos fazer
fazer a distribuição. Vamos começar, né, um novo bairro, né, vamos fazer esse novo bairro. Ainda estamos ponderando sobre o que vamos fazer, mas queremos fazer assim. Domingo que vem é o segundo domingo do mês também, então, né, bem preparado com a sua oferta para os bancos. Né? Então, a primeira votação que nós temos no banco foi em setembro do ano passado. Né? Então, estamos lá com aqueles orçamentos de setembro, já tem validade só para 30 dias, se eu não me engano, né? Mas já estamos aí quase um ano já. Né? Então, traga a sua oferta para a glória de Deus. Agradecemos, né, as meninas que estão conosco de novo, né? Gabriela, Maria Júlia e a Vitória. É isso. Né? Então, acho que eu não vou esquecer mais. Né? Deus abençoe. Nós temos a presença da Laurida. Obrigado. Né? Todo mundo fica com vergonha de falar mais alto. Laurida. Agora sim. É mãe da Laura. Senhora Laurida. Né? Deus abençoe a presença aqui, né? Nós agradecemos, né, por vocês estarem conosco. Né? Então, Deus abençoe. Vamos saudá-los, irmão? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, né? Então, nós somos fregueses constantes lá, né? Então, toda semana, a gente alguma coisa a gente compra lá, né? Deus abençoe, né, a vida de vocês. Vamos encerrar o nosso culto, vamos colocar em pé e vamos encerrar a oração. Né? Então, como uma oração voluntária, aquele irmão que sentiu o desejo, olha encerrando, por favor. Meu Deus, amados pais, obrigado pelo cuidado, por ter conosco. Obrigado, Deus, pelo ensinamento que nós temos. Pai, o Senhor tem falado. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter abençoado a nossa igreja. O Senhor tem falado com os nossos pastores, Deus seja pelo seu domínio, Pai, que nós possamos guardar aquilo que nos está formado, refletir naquilo que está sendo ensinado também, Pai, que a tua palavra seja nossa base, Pai, que nós possamos buscar as coisas do Senhor. Sim. Deus vai falar com as nações, abençoe a cada um presente, que Deus abençoe a felicidade, que Deus restante sempre abençoado também. Amém. Pai, de cada um de nós, que muita vez também que fizemos em hoje, os dados que nos foi, Sim. o Senhor abençoe eles também. Esteja nos trazendo logo mais no domingo, Deus, animado com o Senhor, esteja cuidando, Pai, de cada um. Fique de perto, na mesa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Né? Então, cumprimentos aos outros, estamos despedidos. Deus abençoe.